O nome de Taylor se associa à administração científica, que foca na eficiência, que é produzir mais resultados em menos tempos, com menos recursos. O movimento da administração científica se desenvolveu em 3 fases, e a segunda se tornou o sistema mais abrangente da administração. Qual seria o movimento da segunda fase? Seria a produtividade do trabalhador para aprimorar o método de trabalhar. Essa fase corresponde à Operação Fabris, um desenvolvimento teórico que se tornou o tema mais abrangente da administração científica. A administração não tinha noção da divisão de responsabilidade de trabalho. A solução foi criar um sistema administrativo de tarefas, que seria o Taylorismo. Quando Taylor apresentou o seu projeto para o mundo? Foi em 1895. Taylor ele mostrou para a sociedade o primeiro trabalho da administração científica, com o método de eliminar esse controle de valor por peça, procurando ver o tempo que leva para produzir uma peça. Assim, os trabalhadores ajudaram ele com esse método, onde eles recebiam para incentivá-los. Apesar de várias críticas, a administração científica se popularizou nos Estados Unidos e, ao longo do tempo, também se popularizou em torno do mundo. E os conceitos de Taylor se uniram à expansão da indústria e à linha de montagem móvel de Ford. Além da linha de montagem móvel, que é um sistema onde o trabalhador fica parado enquanto o produto se desloca, Ford também criou a padronização dos produtos e o trabalho especializado. Ford preferiu simplificar as peças do produto para que fosse mais fácil o seu processo de produção e que o tempo reduziria significativamente. E na especialização do trabalho, cada trabalhador tem a sua tarefa e é responsável apenas por ela. E isso lembra Charlie Chaplin, que realizava somente uma etapa repetitiva e conhecia somente a sua etapa de trabalho. No início, a empresa Ford fazia o trabalho artesanalmente, o que levava 514 minutos para realizar o processo todo de um produto só. E por isso, Ford decidiu que diminuiria o espaço entre as peças e o funcionário, e também implantou a linha de montagem móvel. Quais eram os problemas do salário? Quando a produção aumentava, os administradores diminuíram o valor da peça. E se tratando do dia trabalhado, como por exemplo, se eles produzissem 50 peças, era o limite do dia. Agora, se eles produzissem 60 ou 70 a mais daquele valor, eles ganhariam o mesmo dinheiro do salário. Ford se tornou um herói para os seus funcionários, porque adotou o dia de trabalho de 8 horas e ainda duplicou seu salário para $5 por dia. Na sua opinião, os funcionários deveriam poder comprar o produto que fabricavam. Para Fayol, a administração é uma função separada das outras funções na empresa, como por exemplo a produção. De acordo com o seu sistema, a administração possui 5 funções, que é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Além disso, ele compreende a administração como uma atividade comum aos empreendimentos humanos, exemplo, a família, negócios e o governo, pois eles sempre exigem o grau do pó. Significado de centralização. Centralização refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Significado de ordem.
Ordem é um lugar para cada coisa, e cada coisa no seu lugar. É a ordem natural, material e humana. Significado de equidade. Amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Hierarquia é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio do comando. Remuneração do pessoal deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. Já no espírito de equipe, é o desenvolvimento e manutenção da harmonia dentro da força de trabalho.